Para felicidade de muitos e para tristeza, infelizmente, de alguns, eu vou vir trazer aqui o melhor conteúdo gratuito da internet. Hoje a gente vai ter conteúdo aqui de forma gratuita, que geralmente a galera vende por aí, tá? A gente vai fazer uma aula muito imersiva no estilo Maori, onde, além de ter a execução prática, eu vou mostrar como é que faz em pele humana, né? Exercíciozinho, em pele artificial não, a gente vai entrar falando sobre vários aspectos, simbolismos, rituais, tá? Alguns elementos, e aí vou esclarecer várias coisas que tem muitos tatuadores que acabam se confundindo na hora de um orçamento, na hora de criar uma tatuagem Maori. Então, é uma das aulas que eu acho muito interessante, porque tem muito conteúdo, e além disso, vou disponibilizar a apostila secreta no canal do Telegram, com triplo de conteúdo que você vai assistir aqui. Então, se eu fosse tatuador inteligente em 2023, eu não perderia essa aula e assistiria até o final. Então, conto com você, chama na vinheta. Não sei se você já está sabendo, mas esse canal aqui aconteceu um reboot. Eu tinha um outro canal com muito mais inscritos e acabei perdendo, fui hackeado, perdi Instagram, perdi tudo. Isso aí para mim foi uma lição e agora eu estou fazendo um reboot, tá? Estou trazendo um conteúdo mais organizado, beleza? Agora a gente separa o conteúdo por capítulos e por tópicos. Eu vou explicar como é que funciona para que você entenda o quanto vale a pena estar estudando aqui. Primeiro, já queria dizer que quem não estudou a aula passada e não foi para o canal do Telegram, já perdeu a apostila da semana passada. Triste, né? Aquele ditado. Foi namorar, perdeu o lugar. Tem que estar atento em tudo que está acontecendo aqui. Então, vou pedir para o meu editor colocar aqui na tela. Ó, esse aqui é o conteúdo que você vai conseguir acessar no canal do Telegram, tá? Essa aula aqui vai ter a extensão de mais ou menos uma hora e pouco, beleza? Vou passar os pontos principais e mais importantes. Se você quiser uma aula mais aprofundada, com mais conteúdo no canal do Telegram, você vai ter acesso a todo esse conteúdo aqui criado por mim de forma gratuita, tá? Como é que você vai fazer para entrar lá? Primeiro o link aqui da descrição. O segundo, eu não tenho certeza se coloquei no primeiro, mas vai estar na descrição. Vai estar meu Instagram, onde vai ter sorteio também de máquina de tatu toda semana. E meu WhatsApp pessoal, caso você queira alguma dúvida, tirar dúvida sobre técnica, tá? Então eu vou passar por alto aqui os tópicos que a gente vai abordar na aula prática de hoje, tá bom? Vai ter tatu, eu vou fazer o trabalho do início até o final, então é muito importante que você fique aqui nessa aula, beleza? Primeiro capítulo, origem da tatuagem Maori, tá? Onde a gente vai falar sobre essa parte de ancestralidade, de onde vem os porquês, tá? De todo esse simbolismo aí. E há quantos séculos que isso aí vem se remontando até a gente estar trabalhando com a tatuagem ocidental, tá? Que vai ter também essa ideia da gente entender o que é uma tatuagem Maori feita na tribo, o simbolismo que significa para eles lá, e o que é uma tatuagem ocidental, onde um cliente chega no estúdio, gosta de alguns elementos e o tatuador vai lá e faz, na maioria das vezes, por estética mesmo, tá? Então preste atenção. 2. Significado dos padrões e símbolos. A gente vai explorar a profundidade por trás de cada símbolo, tá bom? Intrigados, desenhos geométricos, símbolos tradicionais utilizando nas tatuagens Maori. Tem muita coisa que tem uma simbologia até ancestral, que vem passando de pai para filho e por centenas e centenas de anos, tá? Nem sempre uma tatuagem é usada especificamente para uma coisa. Teve muito tempo que eu achei que era o seguinte, a tatuagem Maori era usada só para passar de pai para filho como se fosse um sobrenome. Aí outra época eu achei que era para separar o caçador do pescador, do agricultor, do guerreiro, só que tem várias formas, tá? E outra coisa, Maori era um povo que tinham várias tribos diferentes, inclusive eles guerreavam entre eles, beleza? E tem esse ponto aí da galera também fazer as tatuagens para separar a tribo, deixar mais distinta, cada uma com seu estilo diferente. O 3, instrumentos da tatuagem Maori. 4, os rituais, um muito interessante que vai ser falado aí, Tamoko versus Kiritu, eu vou explicar, que são estilos diferentes, escolha do local para fazer, a importância da pele, tatuagem para homens e para mulheres, as diferenças, tá? Tatuagem no rosto, que simboliza Maori, né? Tatuagem Maori na atualidade, a revolução que houve também na tatuagem Maori e turismo, tatuagem Maori em outras culturas, proteção espiritual, que é um lance que eu achei muito da hora, tipo, eles acreditam demais que a tatuagem Maori tem uma conexão com os antepassados, tá? Com o pai, com o avô. Então eles acreditam que são protegidos, que tem força
Tem mais força por conta disso, que é protegido de mais espíritos, de mal olhado. Então tem muita coisa interessante que, inclusive, nessa pesquisa aqui eu aprendi muito para poder trazer esse conhecimento para vocês. E o último módulo, que é o 15, tatuagem maori e a identidade cultural. Além de todo esse conteúdo aqui, que é altamente imersivo, ó, vou mostrar para você aqui, o módulo 1. Olha o tanto de coisa que a gente estuda no módulo 1, no capítulo 1. Aí o 2, ó, é muito conteúdo mesmo, pode tirar, editor. Então o que eu acho mais importante, é o que eu sempre peço, tira um momento para estudo, tá? Tem uma coisa que eu estou aplicando muito na minha vida. Se eu estou na academia, minha cabeça está na academia. Eu não fico pensando numa arte que eu tenho que criar, numa tatu que eu tenho que fazer, num vídeo que eu tenho que gravar, não. Eu estou me entregando para aquele momento, vivendo aquele momento. Quando eu venho aqui para trabalhar com a equipe, que eu tenho que desenvolver alguma atividade, que eu tenho que bolar algum roteiro, minha cabeça, meu corpo, minha alma está naquele momento ali. Então, minha hora de estudo, quando eu vou estudar, fazer uma pesquisa para produzir um conteúdo, eu me isolo. Eu nem fico aqui no local de trabalho, onde a equipe trabalha, eu fico no meu quarto. Explico para o pessoal não me atrapalhar, a não ser que seja algo muito importante, e eu vou imergir na pesquisa, entender. Então, é isso que eu peço para você que vai estudar essa aula agora, tá? Esteja presente, participe, entenda, anote, ou se você prefere não anotar, se quer que seja mais prático, vai no canal do Telegram que eu já disponibilizei agora, esse mesmo conteúdo para você ir acompanhando a aula, ir estudando, decorando, grifando alguma coisa, tá bom? Então espero que essa aula seja muito proveitosa. Queria dar uns avisos aqui rapidinho. Primeiro, pedir é a coisa mais legal que existe, eu sempre defendo muito isso. Peça, quem tem vergonha de pedir fica estagnado na vida. Me ajudem a divulgar esse novo canal, tá? Isso está dando maior trabalheira e dessa vez eu quero manter constância, quero estar toda terça-feira, Chuva Canivete, trazendo conteúdo para vocês, de muita qualidade e de forma gratuita. Então, tem 2 pontos. Além dessa ajuda que eu estou pedindo para que o canal cresça, para que mostre para mais pessoas, eu acredito demais que tem muitos tatuadores no país que não conhecem esse tipo de conteúdo ainda, que ainda está navegando na internet atrás de comprar curso caro com conteúdo raso, tá? E a gente tá dando muito, sempre trouxe muito conteúdo de forma gratuita realmente para ajudar. Sem falar que lá no canal do Telegram vai ter sorteio toda semana de brindes e tem aulas também com certificado. Inclusive da aula passada teve certificado. Infelizmente, se você não participou, o certificado já foi removido. Mas não chorem, que futuramente também vai ter aula com certificado. Logo, logo eu vou estar trazendo um mega workshop com certificado. Consegui também uma parceria para estar fazendo um sorteio de forma gratuita para a galera que participar desse workshop daqui a, acredito que 2 semanas. Então, fique atento aqui lá no meu Instagram. Se não me segue no Instagram ainda, também não é o primeiro link da descrição não, mas está na descrição aqui, tá? Então, vou deixar de falar dele aqui, vou deixar vocês estudar e vamos para a aula que ficou irada. Galera, seria até negligente, tá? Falta de respeito com vocês se uma aula como essa eu focasse só na parte de execução. Eu acredito que o estilo Maori, também como oriental, o old school, é um dos estilos mais ricos historicamente em significado. Então, eu quero hoje dar um banho de conteúdo para vocês. Estou com orgulho de todo o conteúdo que foi produzido para apresentar para vocês. E digo mais, vou ficar até com pena de quem não for para o canal do Telegram e pegar a apostila secreta. Por quê? Essa aula aqui vai ter uma extensão de mais ou menos 1 hora. Vai ser conteúdo massivo, tá? A gente vai falar sobre muita coisa interessante, que inclusive até para mim foi um aprendizado gigantesco, só que na apostila tem o dobro, às vezes até o triplo do conteúdo que foi apresentado aqui. Você vai me perguntar, Diego, por quê? Porque eu acredito que hoje a gente está na geração da velocidade, todo mundo quer muito rápido, ver tudo muito rápido, fazer tudo muito rápido, então eu estou evitando de trazer aulas tão extensas, tá? Quando tiver algum tatu ou muito grande, que tem um conteúdo muito grande, eu vou dividir em 2 ou 3 aulas, tá bom? Então, quem não sabe, no canal do Telegram também, teve uma aula na semana passada que foi um workshop com certificado, que inclusive já saiu do certificado, para que a galera fique atenta que numa próxima aula que tiver certificado, vai ficar 1 semana no ar também. E rolou o sorteio de uma máquina, e foi feito o sorteio agora no meu Instagram, logo antes de começar essa aula, 7 horas da noite, beleza? Não tem problema se você não participou e não ganhou, porque a gente vai sortear uma outra máquina nessa aula aqui. Depois dessa aula aqui eu vou estar sorteando lá no meu Instagram, que o link está na descrição do Telegram e do Instagram, tá? Então, esteja sempre por dentro de tudo aí que a gente está trazendo parcerias e mais parcerias para estar sempre sorteando
benefício de equipamento, máquina para vocês. Também queria pedir que não seja ingrato. Dá trabalho pra caraca. Essa aula hoje ficou enciclopédia. A pesquisa foi gigantesca. E digo e redigo de novo, no YouTube não tem quase nada do que eu vou trazer aqui. Eu sempre faço uma mega pesquisa e sempre é uma luta para conseguir trazer conteúdo de qualidade. Porque assim, tem conteúdo muito bom, mas a galera sempre faz tudo muito superficial, muito para quem está começando, para quem não entende. Eu sempre gosto de ter esse diferencial de, por mais que eu sei que tem muito tatuador iniciante que estuda comigo, tem muita galera nova, eu gosto de trazer assuntos mais avançados porque eu domino uma maneira mais simples de explicar, tá? Que até a pessoa que está muito pouco tempo na tatu consegue assimilar da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai focar muito menos na parte de execução, tá? Porque eu acho que é muito mais importante a gente entender mais sobre história, significados, tá? Como surgiu o estilo, até porque para que você possa ter um orçamento mais rico, tá? Para que você possa validar mais o que você vai fazer, para que você possa convencer e converter mais o seu cliente. Eu acredito que é muito legal você conhecer do que você vai fazer, você saber falar com exatidão e com certeza aquilo que você está se propondo a dar um orçamento, a mostrar para um cliente. E vamos começar pelo começo, vamos falar sobre a origem da tatuagem Maori, que ela já remonta séculos. Faz parte da rica tradução cultural popular indígena da Nova Zelândia, tá? Especificamente da Nova Zelândia. O nome da tribo é Maori. O nome do estilo chamado Maori derivou por conta do nome da tribo. Então, já coloca isso aí, já anota, então vai lá, pega na apostila para nunca mais se esquecer, tá bom? Também chamada como Tamoko pela galera da tribo. Esse nome Tamoko nunca se difundiu. Eu nunca vi, nem ouvi ninguém falar que chegou um cliente querendo fazer uma tatu Tamoko. Nunca ouvi falar. Mas entre eles sempre foi chamado assim, tá? E outra coisa que a galera pensa, que a tatuagem Maori, por mais que pareça que a proposta é mais estética, ela não é, tá? Sempre foi mais em busca de profundos significados históricos, cultural e espiritual para esse povo, beleza? Depois que ela se difundiu, que foi pro lado mais estético, que a galera tem... Tipo, eu já vi muitos tatuadores colocando elementos que nem existiam na cultura Maori. Tipo, por exemplo, um skate no meio de um tatu Maori, ou algum símbolo, alguma ferramenta, tá? O cara quer fazer, achou bonito, estético, o tatuador curtiu a ideia, o desafio fez, ficou bonito, beleza. Também defendo muito que o que vale muito é esse lance do que te faz feliz, do que te completa, tá? Então, tatuagem Maori, eu acho que tem que ir também por esse caminho. Então, a gente tem que entender que tem o trabalho que é feito na tribo, é aquele trabalho indígena, histórico, tá? E tem um trabalho que é comercial, que a gente tá fazendo hoje. Eu digo a gente, eu me incluo. Porque, tipo, como eu fui criticado lá no meu perfil, eu fiz uma caixinha e alguns tatuadores começaram a me fazer perguntas, né? Sobre dúvidas, sobre como executar trabalho Maori, e eu respondi todas com o maior prazer do mundo. E aí um rapaz que eu nem sei se era aluno, mas era seguidor, colocou tipo... Cara, trabalho Maori só é feito pela tribo lá, Maori e tal. Eu falei, não é isso, mano, que eu quis dizer. Foi assim, o oriental só vai poder ser feito pela galera lá, que é oriental e tudo mais. Não é essa a ideia. Eu tô falando de derivações do estilo principal, do estilo primordial, tá? Às vezes a galera pega muito pelo pé, e não é isso. Vou falar um pouco sobre a execução. Já já a gente volta aqui mais sobre o conteúdo mais aprofundado sobre a história. Um dos pontos muito importantes é o traço, tá? Eu tô trabalhando aí com uma agulha de bucha de 9. E a gente tem que ter muito cuidado para a hora que a gente tá fazendo o traço, a gente não deitar muito a máquina para que a agulha não curve. Por quê? Ela tem uma solda mais distante da ponta, diferente da agulha de traço, que a solda é mais perto da ponta e ela é uma agulha mais fechada, tá? Então a gente consegue um traço mais definido. Já com agulha de bucha não. Inclusive tem vários tatuadores que são professores, que ministram aula, que não indicam traçar com agulha de bucha. E aí você vai me perguntar, Diego, mas por que danado tu vai trazer um conteúdo que tá todo mundo, ou a maioria pelo menos, dizendo que não faz? Porque é o seguinte, eu sempre compartilho o conteúdo que eu faço, que eu me identifico e que me dou bem a minha maneira de fazer, tá? Então no dia que você ouvir alguma aula falando alguma coisa que é totalmente o oposto de outro professor, porque essa coisa que eu tô falando é a maneira que eu faço, é a maneira que dá certo pra mim, tá?
Então já fiz vários testes e a maneira que eu melhor me adaptei e mais gostei de fazer traço é com traço de bucha. Voltagem mais alta e a passada não tão rápida. Eu inclino a máquina, ela não fica totalmente em pé, justamente para não ter esse problema do traço. E o traço, aquele traço meio fofo, um traço meio sem definição, tá bom? Outra parte importante, principalmente para a parte de linha, é a gente ter maior cuidado com essa parte do decalque simétrico. Prestar bem atenção, se teve alguma parte do decalque que por conta da aplicação ou da musculatura ficou torto, ou ficou duas linhas, tá? E aí você vem, apaga com álcool, com um cotonetezinho e refaz com o marcador de CD como foi feito aí. Para que não venha trazer essa distorção do decalque para a hora da execução. Essa é uma parte aí que, olha só, a gente tem que botar na cabeça como que a gente trabalha com engenharia. A mesma preocupação de um projeto, de um plano, de uma planta, de uma casa, tem que ser o projeto de um rascunho ou de um desenho, tá? Ou de um decalque de uma tatuagem. Isso eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Esse nível de preocupação, tá? Então, falei sobre traço, agora vamos voltar porque eu estou ansioso demais para falar sobre esse assunto aqui. E falando mais um pouco sobre o que eu tinha falado, a tatuagem Maori na tribo ela não era vista só como uma expressão artística. Também uma prática muito social, ritualista, tá? E que era muito usada também em eventos importantes, como por exemplo, quando o cara ou a mulher atingia a maioridade ali. Eles faziam um ritual com música e tudo mais, e todo aquele processo ritualístico ali para fazer aquela tatuagem, tá? Esse era um dos tipos assim que eram bem comuns e que acontecia muito. Um outro também era sobre a ideia da árvore genealógica, de passar uma tatuagem de um parentesco para outro, de um pai para um filho, ou de um tio para um filho, de um avô para um filho, do pai, e aí ia passando de geração em geração, tá? Isso aí também era uma das tatuagens que era muito comum e as famílias conseguiam se identificar, beleza? Só que tem um ponto aí que muita gente não sabe sobre a tatuagem Maori da tribo. Não estou falando sobre o trabalho Maori convencional que a gente faz hoje, o trabalho que a gente às vezes até mistura com pontilhismo, mistura com ornamental, mistura com... Não é isso que eu estou falando. A gente agora está falando do estilo oriental tradicional. Não é esse trabalho que eu estou fazendo aí no cliente, tá bom? Então também poderia ser, sim, voltando aqui, quase que eu perdi o raciocínio. Cada tatuagem da tribo Maori era como uma impressão digital. Não tinha duas, três pessoas com a mesma tatuagem, não. Por mais que tivesse essa tatuagem da ideia da árvore genealógica que ia passando de pai para filho, mas sempre eles modificavam para que ficasse com a característica daquela pessoa, tá? E aí a gente vai entrar mais à frente no ponto de quem fazia essas tatuagens, né? Como é que eles podiam fazer? Tem uma hierarquia e tudo mais. Isso eu acho muito importante. Um outro ponto que eu queria falar aqui que eu acho interessante, também existia a tatuagem que eles usavam para simbolizar bravura, coragem, quem vencia mais batalha, quem matou mais inimigo. Esses símbolos também tinham, tá? A galera também usava simbolismo para separar quem era o pescador, quem era carpinteiro, quem era caçador, quem era artesão, tá? Também era simbolismo que eles usavam também. E se você acha que a galera Maori conseguia fazer aqueles trabalhos com a pigmentação sólida, aqueles traços perfeitos usando a máquina tecnológica, aquela máquina pen que a gente usa hoje, não era não, filho. O negócio era totalmente rudimentar, totalmente singular do que a gente faz hoje, tá? Então, é até legal a gente parar para pensar, né, sobre isso, sobre que a galera que faz com tebori também as tatuagens orientais conseguem fazer, e a gente muitas vezes com muitos recursos, de pigmentos excepcionais, máquinas extraordinárias, ainda não conseguimos, né? Muitas vezes é a dedicação em ter mais, como é que eu posso falar, sensibilidade para o lado artístico, entender mais sobre a pele, sobre o equipamento. O pessoal Maori usava um equipamento também chamado como moco, que consistia em um cinzel de osso ou metal afiado, para ir esculpindo os desenhos e marcando lá no corpo. Também tinha muitos deles que não marcavam nada antes, já fazia batendo e já ia ficando a tatuagem fixa. Pigmentos eram feitos ou de fuligem ou de matérias orgânicas, tá? Você não sabe o que é fuligem, eu vou citar um exemplo aqui, para nunca mais você vai esquecer. Você acende uma vela, você pega um pires, bota a vela embaixo do pires ou da xícara e fica fazendo assim, ela vai soltar uma borrinha preta saindo da fumaça dela.
e vai acabar, vai ficar uma borra ali embaixo. Você vai rapar aquela borra e diluir com algum líquido, com água, e ali vai ficar um pigmento preto. Aquilo é a foligem. Inclusive, em várias penitenciárias, até hoje a galera usa para fazer. E matérias orgânicas para fazer os pigmentos coloridos, como sementes, folhas, galhos e por aí vai. Então, naquela época, além de ser totalmente rudimentar a forma de fazer, tinha essa hiper mega criatividade também para conseguir extrair da própria natureza, né? Totalmente diferente da gente que vai ali no Google, pesquisa e faz um pedido, né, velho? Para você ver o nível que a gente tá de comodismo, né? Vamos buscar sair da área de conforto. É algo que eu tô falando muito e tô buscando muito aí também na minha vida, tá sempre produzindo, tá sempre buscando novidade para não ficar na área de conforto. Ó, tem uma mania que eu sempre faço quando eu tô tatuando tatuagem que tem traços muito longos, tá? Sempre abrir bem com esses dois dedos, com o indicador e o dedão que dá o legal, e fazer o traço entre eles, tá? Não tem problema nenhum se você precisar passar o traço mais de uma vez. Você pode trazer o traço, voltar ou passar novamente, desde que você não machuque muito a pele ou que você não aprofunde tanto para não estourar o traço, tá? Essa tatu eu tô fazendo em pé, o cliente tá deitado na maca, eu tô fazendo em pé porque eu até prefiro do que colocar só o braço dele na bancadinha, ele sentado, para que eu esteja sempre movendo e movimentando o braço dele para locais que a pele sempre esteja muito esticada, tá? Porque primeiro lugar que você vai olhar para uma tatu que 80% é linha são as linhas. Então não adianta você querer fazer uma Maori se você não domina traço ainda. Como é que eu vou fazer, Diego, para conseguir fazer Maori bem feito? Pratica na pele artificial. Leva para pele artificial, mão firme, tá? Sempre lembra que o traço vem do ombro, não é do punho. Não tenta prender tua mão na tatu ali e tentar dar o traço do punho, que você não vai conseguir. Pensa que seu braço é tipo um compasso, o movimento do braço. E você vai trazendo, sempre arrastando a mão na pele do cliente. Outro ponto interessante aí, os locais menores, procura já pigmentar com agulha de bucha, porque a pigmentação vai ficar muito sólida, tá? E ela vai igualar com o traço. Não vai ficar aquela diferenciação, que você vai ver a linha, que é um dos erros aí, que eu sempre vejo na galera, de você ver a linha e ver o preto chapado, tá? O ideal é você ver uma coisa só. Isso eu acho interessante. E com a agulha de bucha, isso facilita muito. E uma das coisas mais complexas, um dos assuntos mais importantes, assim, que eu acho, é quando tem uma roda de tatuador que começa a falar sobre simbolismo de Maori. Por quê? Vamos parar para pensar, um raciocínio lógico aqui. Será que o mesmo simbolismo usado há 100 anos atrás ainda simboliza a mesma coisa hoje? Por quê? Eu vou entrar num assunto aqui e vai sair um pouquinho da vertente, mas você vai entender. Existe uma coisa chamada corruptela, tá? Corruptela de uma palavra. Vou dar um exemplo aqui, totalmente por fora, mas vou dizer. Em religiões de origem africanas, preste atenção, isso foi um estudo que eu fiz há pouco tempo, para um trabalho que eu estou fazendo. Existe um termo chamado cavalo, que é a pessoa que recebe um espírito dessa religião. Hoje é chamada cavalo, tá? Só que a origem dessa palavra é kaialo, tá? É uma origem de uma outra língua, kaialo, e as pessoas na época não conseguirem pronunciar da maneira certa, chamaram de cavalo, tá? Vou falar uma outra corruptela também que acontece no nosso país. Forró, tá? O nome do forró era forró. É em inglês, uma festa originada pelos gringos aqui, e a galera do Nordeste não conseguia falar forró, começou a falar forró, ficou forró. O nome disso é corruptela, tá bom? Então, isso acontece muito com simbolismo, tá? Um simbolismo que significava uma coisa no século XVII, hoje significa outra coisa totalmente diferente. Então, qual a maior preocupação hoje? Por exemplo, eu como tatuador, quando chega um cliente, é saber o que ele quer significar na tatu. Porque a gente pode fazer um desenho, tá? Que para ele significa aquilo. Não quer dizer que se tem uma onda, se tem uma ponta de lança, vai significar porque é um livro disso, não, entendeu? Eu estou trazendo aqui uma parte muito importante, baseada em vários livros e tal, baseado na história, tá? Mas hoje você tem total
espaço para fazer um trabalho desde que o cliente seja satisfeito e fique feliz com o resultado do trabalho, tá? Não se prenda muito a isso, porque vai ter um livro que vai dizer que o dente de tubarão simboliza força, outro já vai dizer que simboliza morte, outro já vai dizer que simboliza prosperidade. Então é muito complexo e muito relativo às distorções, às corruptelas que foram tendo no passado do tempo. Mesma coisa a gente enfrenta hoje, com tatuagens que simbolizam facção, que simbolizam matou policial, que simbolizam... Entendeu? Então, para cada lugar, para cada região, tem um simbolismo diferente. E com a tatuagem Maori é assim também. Então, cada símbolo utilizado na tatuagem Maori tem um significado específico, beleza? Transmitindo informações sobre a identidade de cada indivíduo. Isso aí é o que acontecia na tribo, tá? Sua história, sua conexão com sua comunidade. Então, para cada camarada ali, o mais popular, o mais valente, o mais conhecido, o mais comerciante, cada um tinha sua tatuagem específica para cada pessoa. Tipo, você chegava lá no cara que fazia tatu, que é tipo um xamã lá, o bichão. Ou ele já lhe conhecia, ou você ia conversar com ele e dizia, sua tatu é isso aqui, você representa isso, ele poderia também fazer uma tatuagem Maori dessa forma, tá? Além disso, as tatuagens Maori também se viam como uma forma de proteção espiritual. Eles acreditavam que algumas tatuagens podiam conectá-los com antepassados. Diga aí, que coisa legal, velho. E que eles iam estar sempre protegidos por essa galera, pelos avós, pelos bisavós, pelos pais e tudo mais. Então é uma parada que eu acho que se rolasse hoje seria muito massa. Como eu perdi meu pai há pouco tempo, eu me sentiria muito, muito feliz em ter uma tatu que pra mim, tipo, dentro da minha crença, né, da minha sociedade, eu acreditasse que tinha alguma coisa que me conectava com ele, que me deixasse mais forte, mais protegido. Eu acho que isso seria muito da hora e eu acredito também que eles foram muito felizes também por ter essa ideologia. Também queria falar sobre um ponto aí aqui da execução dessa tatuagem, que tem muita gente que eu vejo perguntando nos vídeos e eu não tinha falado sobre esse apoio que eu faço com papel toalha aí, ó. Faço papel toalha e boto fita. Tem alguns trabalhos que eu boto bandagem também, tá? Tem alguns trabalhos que eu não boto, que às vezes não tem aqui, eu peço, demora e no dia da tatu não tem e eu não uso. Mas aí tem que sempre isolar a máquina direitinho. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre biossegurança, tá? Como isolar a maca, como isolar a máquina, tá? Cartucho, tudo direitinho pra gente estar sempre trabalhando da melhor maneira possível, sempre com segurança. A tatuagem Maori, ela sofreu um problema muito grande por conta da colonização da galera europeia, tá? E aí meio que reprimiu a galera e tal por eles serem indígenas. E aí só depois que houve um ressurgimento do orgulho cultural Maori, e daí sim a galera começou a tatuar, começou a fazer tatuagem. Só que na época a gente tem que pensar uma coisa, né? A gente buscando mais pelo lance histórico. Não existia apenas uma tribo. Tinha o povo Maori lá, tinham várias tribos e rolava guerra entre si. Inclusive, tinha tatuagem que era justamente para separar quem é da tribo tal, quem é da tribo tal, tá? Tinha briga por família, vai com um da tribo tal, se apaixona pela da tribo tal, e guerra e tudo mais. Então, tinha esse lance também, para separar os povos, e entre eles mesmo tinha matança, tinha guerra, tinha tudo mais. Isso é muito importante a gente parar para entender que Maori não é uma coisa só, não é um estilo só, não é um povo só, tá? E hoje, graças a Deus, a gente tem a tatuagem Maori em todo o mundo, que vem se difundindo aí, uma expressão muito cultural, principalmente pelos artistas contemporâneos, tá? Então a galera hoje consegue pegar o trabalho Maori tradicional, estudar um pouco da história. Tem muita gente também que se aprofunda muito. E aí bota um pouco de criatividade também, porque não existe uma lei que proíbe você pegar um trabalho oriental tradicional, customizá-los ou fazer da sua forma. Eu sou muito a favor dessa parte, inclusive quando eu estou julgando em evento, eu sempre valorizo demais. O tatuador que pega um trabalho ali, ele coloca a pitada da sua criatividade, ele coloca o seu diferencial. Eu acredito que é muito importante a gente se desprender desse lance, né? Como assim, eu já fui muito criticado, mas, não tô nem aí. Eu acho que a gente tem liberdade de pensar e falar o que acha. Então eu acredito muito nesse lance da criatividade, da sua identidade. Você não precisa passar 10 anos fazendo a mesma coisa, tanto que uma receita que é da avó, que é passada para a mãe, que é passada para a filha, cada uma muda alguma coisa. Uma gosta mais com um pouquinho de sal, a outra já gosta com mais água na sopa. E é a mesma coisa. Você estudou com um cara,
com Orioshi, tá? Acredito que o filho de Orioshi não faz a mesma tatu que Orioshi. Ele já mudou alguma coisa, adaptou para a forma dele, porque nós somos indivíduos, tá? Então a gente tem que colocar essa nossa individualidade em cada trabalho. Então eu defendo essa tese, propago também. Se um dia você for criticado por isso, você fala, meu irmão, o que vale é a gente também expor nossa identidade. Não somos máquinas, né? Para ficar apenas copiando e colando coisas que foram feitas por outras pessoas. Então eu defendo demais, por isso que eu estou falando isso. Agora vamos entrar no segundo capítulo, vamos falar sobre o significado dos padrões e símbolos. E aí, o interessante, se hoje você quer fazer um trabalho tribal totalmente original, tem como? Tem. Você vai fazer com os caras lá. A galera faz. Hoje, assim, não é impossível você conseguir chegar, falar com um mestrezão xamã lá, um bichão lá e explicar que quer fazer uma tatu, mostrar sua história, suas ideias e o cara fazer no meio da tribo. Pode se acontecer, sim. E contrapartida, você consegue fazer com um tatuador também ocidental, tá? Você não vai fazer com o mesmo simbolismo, com o mesmo significado, mas você também consegue fazer com um cara que estudou, que se aprofundou, que pesquisou, que vai fazer um trabalho legal. Então hoje a gente vai falar mais sobre simbolismo tradicionais, beleza? Cada padrão de símbolo utilizado no Maori possui um significado profundo e são fundamentais para a expressão cultural e espiritual do povo indígena da Nova Zelândia. Totalmente diferente do que a gente faz aqui, que é mais estético. Às vezes para realçar a musculatura, para o cara se sentir mais bonito. Tá? Cada forma geométrica e simbólica carrega uma história ancestral, transmitindo informações sobre a identidade, história e conexão de uma pessoa com sua comunidade. Tá? Então é isso aí que eu estou querendo falar para vocês, mostrar para vocês, porque é uma aula um pouco controversa. Tem a galera que vai dizer, porra, que aula do caralho. Vai ter galera que vai dizer, não é Maori, você tá falando de um trabalho ocidental. Beleza? Esse trabalho que eu tô fazendo aí é um trabalho que foi estético. O cara falou, quero fazer um trabalho Maori. Eu peguei alguns elementos, ele trouxe algumas artes e tal. Inclusive da internet que ele gostou, eu fiz umas mudanças e a gente tatuou. É totalmente diferente de você ir lá na Nova Zelândia, contar a sua história pro cara. O cara olhar pra sua cara, sentir sua energia, tomar um chá, um negócio e dizer, meu irmão, sua tatuagem são esses símbolos aqui. Entendeu? Entendeu? Então pra gente entender e dividir. Por que eu tô falando assim? Porque eu fui criticado lá, eu já fico injuriado lá no meu Instagram. Ah, Maori só é feito pelos caras da Nova Zelândia. Mano, relaxa, respira. Agora na tatuagem eu tô fazendo pigmentação com a bucha, movimento circular. O interessante de vocês perceberem aí que na parte que já foi pigmentada não tá minando plasma, não tá saindo sangramento não, tá? Que na real não é sangramento, sangramento no modo de dizer, é linfa. E tem um símbolo que pra mim é um dos que eu sou mais apaixonado pela representação, tá? Pelo significado, nem só pelo design. Tem um que é muito usado que é o anzol, que tem um significado também maravilhoso, mas eu vou falar um dos que eu mais gosto, tá? Tem dois, na verdade, tem dois que são bem padrões assim. Um é conhecido como, se eu falar a pronúncia errada, de boa, depois pesquisa, ver direitinho, que eu não sei falar Maori. Tá, vou falar no nordestês aqui. Um é o Kuru, eu vou explicar o que é, e outro é Kon Hawaii. São dois. O Kuru, ele é um desenho em forma de espiral, que ele parece, não sei se é folha de samambaia, que ela é aquela folhinha que vai fazendo um espiralzinho assim, a gente vê muito em Maori. E eu acho muito, muito legal. Inclusive, naquele filme Moana, tem muita coisa que representa isso. E eu achei tipo de uma genialidade, tá? Então, a representação é o que eu acho genial, tá? Ela simboliza um lance muito espiritual. Simbolicamente, como se fosse um ciclo. Uma renovação da vida, um crescimento. Uma renovação e crescimento, tá? São padrões que são aplicados em diferentes partes do corpo. Por quê? O espiral quase sempre a gente consegue encaixar numa parte estética, tá? Ombro, antebraço, tríceps, bíceps, coxa, pescoço. Então, além de ser um elemento que tem um significado maravilhoso, é muito versátil porque dá para colocar em quase todo lugar do corpo, tá? E eu acredito que a gente tá aqui hoje, vivenciando, buscando um crescimento pessoal ou espiritual, financeiro, não sei qual é a sua busca, mas sempre é um desenvolvimento, é um crescimento. E esse Koru, ele simboliza isso. Então eu acho muito, muito interessante.
tá? Até penso em tatuar, depois que eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar. Eu sempre pensei em quando for fazer algo a mais Maori na minha tatu, que eu tenho uma Maori na perna esquerda, eu colocar esse elemento, porque é a maior busca que a gente tem na tatuagem, tá? Não só na tatuagem, como na vida também. Tá sempre buscando, tá sempre se modificando. E aí vamos falar agora do anzol. Como eu citei, eu acho também um simbolismo muito, muito interessante. O, o anzol, ele é chamado como Rei Matau. Himatau. Rei Matau. É representado pelo anzol utilizado que está associado à prosperidade e abundância, tá? Eu acho muito, muito legal porque a galera maori sempre viveu e sobreviveu muito do mar, da pesca, né? Nem tanto da caça, sempre muito da pesca. Então, de onde vem a fartura, de onde vem o alimento, de onde vem a segurança, tudo vem do mar, tá? Então, a ideia do anzol eu acho muito legal. Tem um tiqui também, que é um amuleto que simboliza a fertilidade, proteção e conexão com os antepassados. Essa parte dos antepassados sempre me chama muita atenção, que eu acredito que quando a gente, ou quando a gente não, acredito que a gente que vive no Ocidente, que tem essas religiões mais atualizadas, né, que não são indígenas. E uma coisa que eu acho bem interessante também dessa ideia de tribos, né, de religiões tribais, que diferente das religiões ocidentais, a gente meio que se desprende dos antepassados, né? Chegou ali no velório, na maioria das vezes, depende. É como que tipo, acabou ali a ligação, sofreu, teve o luto, acabou. E a galera Maori não, eles mantêm essa conexão. E o que é que eu acredito, né? Eu não conheço nenhum Maori, não, nunca entrevistei nenhum, nunca perguntei sobre, mas eu acredito que o psicológico de um Maori deve ser muito mais forte do que o de uma pessoa ocidental, justamente por isso, por acreditar que ele tem a força dele e a do pai e a do avô e a do bisavô. Então isso eu acho muito interessante, tá? Essa ideia da conexão com os antepassados. Um outro símbolo também muito significativo é a Manaia, que representa um ser espiritual com cabeça humana e corpo de pássaro. Acho que você já deve ter visto, ou em alguma postagem, em alguma revista antiga. Está sempre associada à proteção contra negativos e equilíbrio entre o mundo espiritual e o físico. Isso é muito... Eu sempre acho esses temas muito da hora, tá? Sempre muito interessante. Voltando aqui para a execução da tatu. Preste atenção. Quase todas as partes pretas da tatuagem já estão prontas e eu estou usando a pigmentação, na maioria dos lugares com agulha de traço, tá? Justamente para ter aquela pegada. Eu acho, de traço não, desculpa, de bucha. Eu acho muito interessante a gente entender que se você vai usar dois tipos de agulha para pigmentar preto, você tem que entender que você não pode deixar duas tonalidades de preto, você não pode deixar variação, tá? Tem que ter uma uniformidade, tem que ser preto, tudo preto, não tem como ser o lugar que o bloco é grande, que a superfície é grande, um preto mais claro, e o lugar que é pequenininho, um preto mais sólido, vai ficar diferente. Então, isso é uma coisa que você tem que atinar. E outra, ou você desenvolve uma técnica de trabalhar com agulha de magno, tá? De uma forma que você consiga também fazer um preto muito sólido, ou você faz tudo com magno, para você não ter que fazer uma superfície muito grande com bucha, que eu acredito que se você não tiver um bom conhecimento, você vai acabar danificando o trabalho, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o ponto que eu falei, que cada tatuagem Maori é única, tá? Para que você possa entender mais sobre isso, tá bom? Sendo cuidadosamente projetada para refletir a história pessoal e o papel individual dentro da sua comunidade, o tatuador conhecido como Toruka Tamoko. Toruka Tamoko é o cara que senta com você, ele já conhece a história da sua família, já conheceu seu pai, ele sabe como você é, ele bola a sua tatuagem. E aí leva a gente para pensar, qual que seria a nossa tatu? Qual seria a leitura que esse camarada ia ter da gente? Toruka Tamoko. Como é que ele ia... Acho que ele ia olhar pra mim e dizer, esse dia que é muito doido, ele é doido mesmo e tal. E ia fazer uma tatu porque é um pré-julgamento, na verdade, não é um cara que vê de fora. E essa tatuagem é um desenho fundamental, pois é responsável por interpretar os desejos do cliente e criar um design personalizado com base em sua genealogia, experiências de vida e aspirações. Então o cara ele faz uma somatória, não é só o que o cliente quer, não. O cara chega lá, é Maori, ele quer fazer uma tatu, o cara vai somar o que o cliente quer com a verdade que ele vê ali para aquele camarada.
né? Se ele é guerreiro, se ele é frouxo, o que é que a família dele foi, se foi bandido, se não é. Então, infelizmente tem isso também. A tatuagem ela vai representar o que o Torrunca Tamoco acha de você. Ainda bem que não é assim. Imagina só, se chegasse um cliente na loja da gente e a gente fosse decidir o que a gente acha dele para jogar uma tatu. Eu acho que daí era problema. E aí eu quero falar também sobre um ponto bem interessante aqui, tá? Vai ter, muito mais conteúdo no canal do Telegram, beleza? Acho que vai ter 3, 4 vezes mais do que o conteúdo que está sendo passado aqui. Também queria falar, se você quer tatuar, se você quer avançar na tatuagem, a gente tem um mega workshop. São 30 workshops completos, todos com certificado. Você vai aprender desde o estilo old school até o hiperrealismo. Tem tatu colorida, tem tatu de pelo, tem sombra suave, tem sombra com branco, sombra só com preto. É um dos conteúdos mais completos do país. E para cair o queixo, o valor você não vai acreditar. Hoje em dia, cursos parecidos, a galera está cobrando entre 2 e 4 mil. 2, 3 ou 4 mil reais. Esse custa apenas R$ 297, tá? Antigamente ele era um workshop que era fechado. A gente só abria a cada 2, 3 meses. E agora está aberto. Se você quer fazer inscrição nele, dá um oi no meu WhatsApp que está na descrição aqui, tá bom? Então, é isso. Se você tem interesse, fala por lá. Voltando para o assunto aqui. Vamos falar agora sobre os rituais, que é algo que eu acho muito interessante também, para ver a importância dessa ideia da conexão entre eles. Tribo, né? E tem vários ritos que são para marcar algumas etapas na vida do Maori. Eu acho interessante que você entenda sobre isso. Tem algumas tatuagens que desempenhavam um papel significativo nos rituais de passagens, marcando momentos importantes na vida dos indivíduos dentro da cultura Maori. Esses rituais eram fundamentais para o desenvolvimento pessoal, identidade cultural e conexão com a comunidade. Então, se você nascesse numa tribo Maori e não quisesse tatuar, você nem fazia parte, a galera já lhe tirava, tá? É igual a gente, tem aniversário, tem batizado, tem casamento, tem um monte de coisa que a nossa sociedade, que a nossa cultura, como tribo, todo mundo participa, horário da refeição, é horário de almoço, horário de jantar, então tudo isso, se você fizesse parte de uma tribo Maori e você não participasse, você estava fora. Então a tatuagem é tão conectada com a tribo Maori que era usada para isso, tá? Diversas ocasiões, transações significativas na jornada da vida de cada Maori. Então, cada etapa, o cara quando era adolescente, para virar adulto, ele tinha tatu e cada etapa que ele ia mudando, ele também tinha tatu. Por isso que você vê um Maori, ele tá cheio de tatu, porque cada tatu tem uma representatividade diferente. Quase não saía. Representatividade diferente. Ele pode ter alguns tatus que simbolizam o nosso lado da guerra e também, tá? Não é o cara só tinha uma tatu ou outra. Aí ele tem a tatu do parentesco lá, ele tem uma outra tatu para especificar que ele é guerreiro, tá? Se ele é valente ou não. Então tem que focar nisso aí. E agora eu vou falar especificamente sobre um ritual mais específico, que é justamente o que eu citei. É quando o camarada vai passar da adolescência para adulto, tá bom? Um dos rituais mais notáveis era chamado de moco ou tamoco. Eles gostam muito desse moco. Tudo é moco e tamoco, mas é isso aí. Uma forma distintiva de tatuagem facial. Eles tatuavam o rosto, justamente nessa fase ali da idade, que é uma ocasião muito especial para ele fazer esse rito de passagem da adolescência para a idade adulta, tá? Ao passar essa tatuagem facial, o indivíduo era reconhecido como membro maduro da comunidade Maori e adquiria novas responsabilidades. É justamente um ritual de passagem. Falar em passagem, eu vou voltar aqui para a aula que eu estou justamente fazendo a passagem, tá? Da sombra com a agulha de Magnum, beleza? Fiz toda a aplicação com a agulha de Magnum também, a aplicação do pretão chapado, e agora eu estou fazendo a sombra. Essa sombra eu dou uma recuada. Quando eu vou fazer a pigmentação mais escura, eu coloco a agulha mais para fora, para que eu consiga uma pigmentação mais sólida, e a voltagem eu deixo ela uma voltagem menor, uma voltagem mais baixa, tá? Para que eu não venha lesionar a pele, para que na hora da cicatrização não expulse pigmento e não fique claro e precise de retoque, tá? E aí quando eu vou fazer a sombra, aí sim eu recuo um pouco a agulha e aumento a voltagem. Isso é o que causa ainda muita dúvida em muito tatuador. Queria só lembrar, galera, para muita gente que não sabe, no canal do Telegram vai rolar um sorteio, tá? O sorteio é no Instagram, eu vou estar colocando o link lá. Toda semana vai ter sorteio de brinde, equipamento. Semana passada foi máquina, o sorteio foi hoje. Essa semana eu vou sortear uma para sortear a semana que vem.
E agora é a era da constância, tá? A gente fez um reboot no canal. Tinha uns conteúdos em outro canal. Infelizmente eu perdi o canal. Comecei de novo e agora o conteúdo está mais organizado. Então terça-feira, toda terça-feira, vou estar trazendo conteúdo para vocês aqui. Muito importante que vocês participem, comentem, fortalecem, compartilhem, vai para o canal do Telegram. Até porque só vai poder ganhar a máquina se tiver no canal do Telegram. Tá? Tem muita gente que não está ligada, está participando lá no Instagram e não está sabendo. Só que aí eu já falei na aula passada, falei no Telegram. Nessa próxima agora eu vou botar lá na postagem. Tem que estar fazendo parte do canal do Telegram. E aí, voltando aqui para execução. Um assunto que a galera se confunde muito é justamente essa parte, quando eu falo de mudar da pigmentação sólida para fazer a pigmentação suave, tá? Que é justamente o oposto. Pigmentação sólida, agulha mais para fora, voltagem mais baixa, para não cortar nem machucar a pele, tá? Como você vai fazer a sombra suave com a voltagem mais alta, a gente vai recuar a agulha justamente para você ter essa segurança a mais e não botar muita agulha mais do que deve, tá? E aí você trabalha com a movimentação de mão também mais rápida, porque quanto mais rápido você está pintando ali, mais a sombra ou a pigmentação fica dispersa, e quanto mais devagar a aplicação, mais a aplicação fica sólida, tá? Então esse é um ponto aí que não vai ter lá no canal do Telegram, na apostila, então anota isso aí, volta depois e anota isso aí, que isso é um negócio para levar para o resto da vida. Também queria falar que essa parte do ombro aí é uma das partes mais complicadas de aplicação, tá? Ombro, pescoço, então vai na paciência, aplica um pouquinho no lugar, deixa minar um pouquinho de plasma, você vai para outro lugar, pinta, depois quando para de minar o plasma você volta. Tem que ter aquele trabalho de paciência, às vezes, como às vezes a gente tá fazendo a aplicação de branco, bota um pouquinho, sai, depois volta, coloca o branco de novo. Então às vezes é até estratégia, tá? Você fazer o trabalho de uma forma mais assertiva para que o trabalho esteja sempre bonito. Voltando, um outro ritual muito importante também, que eu acho muito da hora, era as tatuagens que eram feitas nos guerreiros após a guerra, tá? Era como se fosse assim uma patente. Quando o cara vai pra guerra, Segunda Guerra Mundial, ele foi um acaba muito doido lá, desenrolou, salvou um monte de gente, já matou outro da outra galera, e volta, ele ganha medalha de honra, não sei o que, e a patente muda, pronto. No Maori tinha esse lereado aí. Então o cara chegava lá, ganhava uma tatuagem que simbolizava a vitória da batalha e bravura, tá? Essa tatuagem era de forma bem honrosa, tá? Para ele ser reconhecido mesmo na tribo e todo mundo passar a respeitá-lo ainda mais, reverenciá-lo e tudo mais, tá? Então era praticamente isso. Você representava as tatuagens que você tinha. Não tem como você chegar num lugar e dizer eu queria a tatuagem do Valente ali. O cara não fazia. Então tem essa parte do ritual também que eu acho muito importante. E aí um ponto bem interessante que eu falei também muito sobre a ideia de conectar, que eu acho muito interessante, foi um dos assuntos que assim mais me despertou quando eu fiz essa pesquisa para poder bolar esse conteúdo. Tem rituais que justamente na hora da morte da pessoa ali que era passada a tatuagem. Às vezes o cara era o filho mais velho e o pai estava à beira da morte, a galera fazia um ritual tanto para velar o pai quanto para trazer aquela tatuagem de líder da casa, de líder da família para o filho, tá? Então é algo muito forte e significativo. Eu acho muito interessante mesmo. E todos esses rituais de passagem através da tatuagem maori representavam uma conexão íntima com a identidade cultural e espiritual do povo maori, tá? A gente até fica meio naquela, né, velho? Tipo, eu já passei uma situação de estar em um evento de tatuagem e a galera da Yakuza pedir para retirar um pessoal que tava com as tatu tipo parecida, carpa, dragão, tal, não sei o que. E eles alegaram que tipo, meu irmão, tatue sua cultura, velho, tatue sua cultura, essa é a nossa cultura. Eu entendo por um lado, tá? Eu defendo demais essa ideia de tipo, vamos tipo modificar, vamos customizar tal, mas esse lance da riqueza cultural é um lance que a gente podia ter no Brasil, tá? Até um lance que eu, às vezes uma bandeira que eu levanto, eu troco muita ideia quando eu tô jogando com a galera. Por que a gente não tatua nossa história, nossos animais, né? A gente prefere tatuar o dragão, prefere tatuar a carpa, prefere tatuar outras culturas, o Maori também, por exemplo, e esquecendo de tatuar nossa cultura, que é uma cultura tão rica. A gente poderia tatuar mais Marajoara do que Maori,
né? A gente poderia focar em vários outros animais muito mais interessantes que a gente tem na nossa fauna e na nossa flora, tá? Animais, elementos, folhagens e tudo mais, do que estar sempre buscando referência em outros lugares. Mas é aquela coisa, é mais do Brasil, né? Não estou querendo criticar o país não, mas infelizmente a gente, eu me coloco nisso, a gente sempre tem essa tendência de estar sempre no buscar fora, sempre com esse olhar de valorizar mais fora. Eu queria dar uma indicação muito importante aí para vocês. Eu acho muito interessante vocês estarem usando manteiga. Eu parei de trabalhar com vaselina, fiz alguns testes. Eu estou usando uma manteiga que eu vou estar até divulgando lá no meu Instagram. Que ela, além de render muito, ela ajuda muito no sangramento e no inchaço da pele. Ela sempre mantém a pele fria e eu sempre consigo fazer da melhor maneira possível. Queria falar uma coisa, tem muito artista que estuda comigo e ainda é desenhista, muitas vezes trabalha com artes plásticas, com design e tudo mais, e tem segurança de participar de workshops pagos, tá? Por conta disso a gente abriu uma exceção depois de muitos pedidos, e a gente está fazendo workshop duplo por apenas R$ 27,90. Parece até mentira. Esse workshop é para quê? Para que você entenda como é que funciona um workshop pago, para que você veja se é o que você quer, se é a carreira que você quer seguir. São 2 workshops completos, um workshop de realismo colorido e um workshop de realismo preto e branco, todos os 2 com certificado profissional. E se você tem interesse, como é que você vai fazer? Mesmo número aí que está na descrição. Não esquece, mais um lembrete, não esquece de entrar no canal do Telegram para não perder todos os sorteios e logo que acabar a aula aqui, ir lá para o meu Instagram para participar do sorteio, para que você não perca essa próxima máquina também. Agora eu estou trabalhando, fazendo a sombra. Essa sombra aí foi uma sombra customizada. Eu fiz uma arte, peguei umas artes que ele trouxe, fiz uma montagem. Em cima da montagem eu achei que tinha muito espaço de pele, eu decidi colocar algumas sombras. Achei que o trabalho iria ficar muito legal. O interessante é que esse trabalho ele já está cicatrizado, é uma tatu que eu já fiz há algum tempo, tá? E ela ficou muito, muito pretinha. O traço ficou também muito firme. E a ideia é sempre essa, tentar fazer a pigmentação de uma forma que não venha machucar nem maltratar a pele, tá? Esse é um dos grandes segredos, até porque a gente tem que entender que a tatuagem ela é feita para ter durabilidade, ela não tem que ser feita para hora de postar. Isso eu tô sempre batendo nessa tecla até pra galera abrir mais do olho, de tipo, não se preocupar tanto com filtro, com lente, com câmera, com um monte de coisa aí, aquele design mais legal do mundo. Eu acho interessante a gente vender bem um produto, tanto se você for ver uma foto de um sanduíche, de um calçado, de um relógio, a foto ela é muito mais atrativa do que o objeto físico. Isso é normal, são estratégias de venda, estratégias de marketing, mas aí a gente pensar também na durabilidade, tá? A gente pode sim fazer uma foto bonita, usar efeito para a foto ficar mais chamativa e tudo mais, lente polarizada, eu acho isso interessante, mas se preocupar em dar aquela certeza para o cliente que ele vai ter aquele trabalho bonito por muito tempo, tá? Se preocupar também na parte do pós-tatuagem, se lembrar que a tatuagem, a responsabilidade que a gente tem com o cliente, não é só até o momento que ele acaba a tatuagem e sai. Eu sempre fiz isso e sempre procuro fazer, tá procurando. Se o cara tá cuidando, peço foto 2, 3 dias depois, se tá botando pomadinha, se tá tudo direitinho, para que realmente fique um trabalho que fale por mim. Porque assim, ó, isso é até um ditado velho, uma tatuagem bem feita traz 10. E uma mal feita, ela atrapalha de vir 100 para você. Então, pensa que cada trabalho é um trabalho único, que você tá fazendo como se fosse seu último trabalho, se dedica. E quero que coloquem em prática. Se puderem, até peço, me marquem. Postem trabalho, exercício, poste que está estudando, me marque, eu posto tudo no Instagram. É muito interessante para a sua audiência, para os seus clientes verem que você está estudando, que você está se dedicando e está buscando evoluir. Isso é muito interessante. É legal para mim, é legal para você, é uma troca. Eu divulgo que tem gente estudando meu trabalho e você mostra para o seu cliente que você está estudando e se aperfeiçoando. Então, espero que tenham gostado da aula. Até a aula de terça que vem. Se liga no sorteio já lá no meu Instagram. Valeu, tamo junto. Sobre a tatuagem pronta, eu não vou ficar mostrando mais tatuagem pronta aqui nos vídeos não. Você vai ter que ir no meu Instagram lá, me seguir, dar essa moral, deixar um comentário e vou dar uma dica.
Printa que está estudando, printa que está estudando. É uma via de mão dupla, é uma troca. Você printa que está estudando, me marca, aí eu compartilho, tá? Então é visibilidade para você e é legal para mim. A galera que me segue vai ver que tem muita gente estudando, que estão gostando do conteúdo. Para mim é um termômetro, tá? Quanto mais marcação no Instagram, eu vejo que mais a galera está curtindo. E para você é interessante porque você está mostrando para o seu seguidor e para o seu cliente que você está investindo em aprimoramento com um dos professores, modesta parte, o melhor conteúdo do país, tá? Eu nunca defendi a tese de que minha tatuagem é a melhor, ou eu sou o maior tatuador, nunca, jamais. Mas o meu maior esforço, e o que eu defendo com unhas e dentes, é sobre conteúdo, a forma de passar o conhecimento de forma nítida, de forma clara, como foi essa aula, que você estudou a aula e entendeu todos os exemplos, tá? Eu tento de todas as maneiras possíveis falar de forma simples e fácil, por mais que seja um conteúdo mais avançado, para que isso entre e fixe bem na sua cabeça, tá? Então é isso. Outra coisa, fizer algum estudo, fizer alguma prática, quiser me marcar, quiser falar comigo no WhatsApp, vou ter o maior prazer do mundo. Às vezes posso demorar um pouquinho para responder, posso, porque é uma demanda muito grande, eu tenho pessoas que me ajudam também, mas mesmo assim tenho o maior prazer em estar trocando ideia, respondendo, tirando alguma dúvida, tá bom? Então, aguardo vocês, terça-feira que vem, fiquem ligados que logo, logo vai ter um sorteio de R$1.000, tá? Para tatuadores que estão estudando aqui e de forma gratuita. Então, até terça-feira, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.